Muito maneiro. Tem uma outra pergunta que minha cabeça tá pipocando aqui. Cara, que tipo, você falou sobre a questão da dependência, né? E aí eu tô pensando muito nesse jovem, né? Aí eu vou fazer uma pergunta que talvez seja polêmica. Beleza, a gente tem a IA e a gente sabe que a tecnologia está em progresso. Então talvez o que nós consideramos hoje, a gente precisa ter essa característica, né, do nosso pensamento, do nosso raciocínio, e a gente sente por um jovem que não vai desenvolver essa linha de raciocínio porque ele está utilizando muito das IAs e tal. Eu queria ouvir sua opinião. Você acha que isso a longo prazo é um problema, sim, porque a gente perde essa capacidade de estimular e tal? Ou, na verdade, é só, tipo assim, eu estou abrindo mão disso porque, igual você falou, essa pessoa vai desenvolver outras capacidades, outras habilidades, usando IA e pensando os problemas que surgiram lá na frente já. E aí, na verdade, é um trade-off, assim, não é necessariamente uma atrofia, tá ligado? Como é que é a sua visão? Nesse sentido, assim, quando a IA generativa chegou, eu acho que eu já tinha 33 anos. Então, eu já tinha vivido, já tinha feito muita coisa, publicado, já tinha feito o meu trabalho. Quando você para pensar em uma criança, ela precisa de repertório ela mesma. Ela tem que entender como que se pesquisa, onde se busca, onde tá, o que são fontes. Ela precisa criar, gerar ela mesma para desenvolver essa habilidade. Se fosse... A gente não sabe porque é muito novo. Não tem como prever como que o cérebro vai se desenvolver a partir do uso da inteligência artificial. Mas se fosse um filho meu... Por enquanto, zero, real. Proibido. Caraca! Não pode, E como é que tu vai fazer? Tipo, eu entendi a intenção, mas como é que tu faria isso? Tipo assim, na prática, uma mãe que tá nos assistindo agora. Você dificulta o quanto você puder, né? Claro, vai ter contrabando, vai ter... então. Eu acho que de alguma forma eles podem até dar um É igual GTA na minha época, né? Eu não podia jogar GTA. É bem diferente, porque isso aí é uma coisa que, igual o Rogério falou, causa uma sensação de produtividade, não é uma coisa ruim, igual videogame sempre foi perda de tempo, né, e tal. Você usar IA, não. Então, tipo assim, é igual você tá falando de gerações, né? A gente tem um conflito de geração tão maluco, tá ligado? Que, tipo, as pessoas que estão vivendo na Terra agora são pessoas totalmente diferentes, né? Sempre foram, mas, tipo assim, agora você teve uma geração que surgiu num contexto analógico, tipo assim, não existe digital. E você tem pessoas, igual você tá falando, 100% digitais, que pra ela o analógico nem faz sentido. Tipo, pra que isso? Como assim isso existiu? E você tem essas pessoas convivendo. Então, o cara que, na média, vai ser mais velho, que tá criando uma lei, tá ligado? Ele talvez não consegue nem flertar com a ideia disso que a Nath acabou de falar. Uma criança que teve uma... né? Eu gosto de pensar que tudo que a gente usa na vida tem dois lados. Né? Pode ser, a faca pode passar manteiga ou furar alguém. Depende muito de como a gente usa. Então não quer dizer que é totalmente ruim, mas como que a gente pode regulamentar, né, para poder evitar que as pessoas furem as outras, ou se isso acontecer, existir algum tipo de penalização ou de algo que vá tentar resolver esse tipo de problema. Vou pegar um gancho nisso que você falou, de como usar, se faz sentido ou se não faz sentido. Acabei de dizer que se eu tivesse um filho, eu não deixaria chegar perto de IA, pelo menos até o fim da adolescência. Mas na EdStation, que é um programa com jovens no ensino fundamental 2, como que era no passado, antes da IA? A gente fazia, por exemplo, processos de brainstorming com duplo diamante. Então, vamos fazer brainstorming de problemas, coloca todos os problemas que vocês imaginam aqui. Depois, solução para esse problema. As crianças não gostavam daquilo de jeito nenhum. Era sempre o feedback que eu ganhava de todas as... aquela parte muito chata. Mas é muito chato porque acho que não tem tanto repertório para elas. É difícil ficar, sabe, trazendo ideia do fundo da cabeça. Quais são os problemas de educação? Eles vão listar uns 10 e vão parar ali. Entendeu? E não só isso. O processo de ideação é muito confuso. Você ainda não sabe qual é o problema, não sabe qual solução tem que ir e voltar. Então, assim, é muito difícil. Ele não tem propósito e ele é para não ter. Tipo, claro, você vai entendendo quando você tá fazendo. Todo cheio de voltinha, ida e volta e tal. Então, é muito frustrante para os alunos. E aí, um outro momento, por exemplo, da EdStation, naming. No passado, gente, tinha toda uma técnica. Era a mesma técnica que eu usava na minha agência de publicidade que eu tinha lá, junto com a Sinologia em 2017. Uma tabela, e aí você coloca os campos semânticos, você lista várias palavras existentes, aí você deixa colunas em branco para inventar palavras e tal. Um processo que a gente fazia, assim, vários dias, inclusive dormindo, porque uma vez que você dorme, o seu cérebro se reorganiza e você volta no dia seguinte com uma criatividade diferente. E aí eu fazia isso com as crianças. Hoje em dia... é muito mais fácil. É muito tentador e eu caí nessa tentação de chegar pro ChatGPT. Faça um brainstorming de problemas que alunos dessa idade possam resolver, que é de base tecnológica, impacto positivamente associado a esse ODS, com esses interesses que eles me falaram que eles têm. Aí o ChatGPT traz a lista. E aí,
eu seleciono os que eu gosto mais, então agora trago ideias, sugestões de soluções para esse problema. E aí já pula a parte que os meninos não gostavam. Deveria ser assim, não sei. Não sei, porque a EdStation é um programa de preparação para o trabalho, né? A gente tá meio que ensinando para eles como que vai ser no trabalho, mas eles são muito jovens, eles ainda Cara, ninguém sabe como vai ser o trabalho.